Cadê o meu? Ele pediu, mas eu marquei. As coisas na hora que acontecer na sessão, daí vem a pessoa eu quero fazer isso, me inscreve, semana que vem, você me liga depois, que eu vou acabar esquecendo. E não tem jeito. E eu de novo. Às 19h30, sob a proteção de Deus, inicio a 16ª sessão ordinária do dia 30 de maio de 2016, da 45ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Perinoto, Roberto Campos, João Henrique, Claudinei Damalho, Claudinho, vereador Bira, vereador Helenice, Heberson Menezes, Rui Navaonda, Dr. Marco, Fernando Betti e Dr. Ademir. Feita a verificação, existindo o número legal regimental, solicito a leitura dos documentos que motivaram a realização dessa sessão. Abertura do expediente. Documentos do Executivo. Projeto de lei Projeto de lei número 029 de 2016 altera a redação das alíneas B e C do artigo 3º da Lei 3.038 de 13 de setembro de 2011, posteriormente alteradas pela Lei 3.708 de 21 de outubro de 2014, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Gemalchi Comércio de Pedra Limitada ME. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 030 de 2016, revoga a lei número 3.238 de 11 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Isabela Flores Intermediações Limitadas. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem do vereador Fernando Betti, todos os projetos de lei que estão dando entrada, que fazem parte de doações de terreno ou modificações da lei, eu gostaria que fosse encaminhado para a Comissão de Finanças. Perfeito. Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Fernando Betti para todos os documentos serem encaminhados também à Comissão de Finanças, não apenas à Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, aprovado. Que todos os documentos sejam também encaminhados à Comissão de Finanças. Projeto de lei 031 de 2016 revoga as leis 3.243 de 11 de dezembro de 2012 e número 3.712 de 21 de outubro de 2014, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Fernando Barbosa Querino da Cruz Marmoraria ME. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Marco. Além de também ter aqui para Finanças, gostaria que os demais também fosse encaminhado à Comissão de Obras. Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Dr. Marco para que todos os projetos de doação de terrenos sejam encaminhados também à Comissão de Obras. Em discussão, em votação, aprovado. Todos os projetos serão encaminhados à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Obras. Projeto de Lei 032 de 2016 altera a redação da ementa do artigo 1º e do artigo 3º, todos da Lei 3.445, de 26 de novembro de 2013, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município
a Reade Comércio e Transportes de Alimentos Limitada. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 033 de 2016, denomina-se Alameda Esmeralda, a Rua 3, do loteamento Serra do Prata. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 034 de 2016, denomina-se Alameda Ametista, a Rua 4, do loteamento Serra do Prata. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 035 de 2016, dispõe sobre controle e bem-estar da população animal, bem como sobre prevenção e controle de vetores, animais sinastrópicos e zoonoses no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Meio Ambiente. Documentos do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 171 de 2016, de autoria do vereador Heberson Menezes. Reitero o requerimento 910 de 2015, que solicitou informações e providências sobre a instalação de pontos de luz na rede pública de iluminação entre os bairros Parque Universitário e Terra de São José. Em deliberação, aprovado oficie. Requerimento 172 de 2016, de autoria do vereador Heberson Menezes. Reitero o requerimento número 538 de 2015, que encaminhou o anteprojeto de lei que altera a redação do inciso 3º da Lei número 2664, de 4 de novembro de 2009, que revoga o inciso 1º do artigo 6º, revoga os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 8º, acrescenta o artigo 8º-A e respectivos parágrafos 1º, 2º e 3º e 4º, e revoga o inciso 2º do artigo 19, passando o inciso 1º do artigo 19 a ser o parágrafo único, todos da Lei número 2601, de 1 de setembro de 2009, que dispõe sobre a autorização para o município instituir nas vias e logradouros públicos áreas especiais para estacionamento por tempo limitado, Zona Azul. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Heberson. Esses incisos, artigos, parágrafos, nada mais é do que aumentar o prazo para as pessoas, para os usuários da Zona Azul, ter mais tempo, além das 24 horas, sobre a multa que tem, para acertar, eles têm 24 horas para acertar. Eu estou solicitando a alteração para que tenha um prazo maior, porque se a pessoa não pode, ou por algum motivo, não tem a possibilidade de 24 horas de acertar a multa na Zona Azul, então a gente tem que dar um pouquinho mais de oportunidade, porque multa nenhuma tem 24 horas, é logo em seguida. Então eu estou pedindo para que o Executivo amplie em 48 horas, no mínimo, esse espaço para que a pessoa possa efetuar o pagamento lá na Zona Azul. Perfeito, vereador Heberson. Em deliberação, requerimento número 172. Gostaria de subscrever, senhor presidente. Requerimento 172 de 2016, subscrito pelo vereador Fernando Betti. Aprovado. Oficie. Vereador Marco também subscrevendo. Subscrevo o requerimento. Requerimento 173 de 2016, de autoria do vereador Heberson Menezes. Solicita informações e providências quanto à instalação de faixa elevada de pedestres na Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, próximo à paróquia Coração de Maria. Em deliberação, aprovado, oficie. Gostaria também de subscrever, senhor presidente. Requerimento 173 de 2016, subscrito pelo vereador Fernando Betti. E o daí Perinoto. Requerimento 174 de 2016, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Reitera as indicações de números 314 de 2013,
241 e 355 de 2014, a 225 de 2015 e requerimento número 438 de 2013, que solicitam informações e providências quanto à realização de nova pintura na quadra esportiva localizada no cruzamento da Rua Oscar Johnson com a Rua General Osório. Em deliberação. Aprovado. Oficize. Subscrevo. Requerimento 174, subscrito pelo vereador Dr. Marco. Requerimento 175 de 2016, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Tite. Solicita ao CETRAN a colocação de um redutor de velocidade próximo ao supermercado Popeye. Em deliberação. Aprovado. Oficize. Requerimento 175, subscrito pelo vereador Heberson. Fernando Betti. Odair Pilinotto. Dr. Marco Antônio. Requerimento 176 de 2016, de autoria do vereador Tite. Solicita ao Executivo informações sobre a possibilidade de construir uma quadra poliesportiva no Parque dos Resedás. Em deliberação. Aprovado. Oficize. Também subscrevo, senhor presidente. Requerimento 176, subscrito pelos vereadores Clevenir Amalho, Heberson Menezes, Rui Nova Onda, Fernando Betti, Odair Pilinotto, Dr. Marco. Indicação 196 Indicações. Indicação 196 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a poda de todas as árvores do bairro Vila Brasil ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 197 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a limpeza de bueiro entupido na rua Manuel Molina, próximo ao número 445, esquina da Escola Estadual Padre Josué Silveira de Matos, na Vila Brasil, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 198 de 2016, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita que os moradores do bairro Parque dos Resedás todos sejam atendidos na unidade de saúde do bairro, ao prefeito municipal para os devidos fins. Também peço para subscrever, senhor presidente. Indicação número 198, subscrito pelo vereador Fernando Betti, Tite, Odair Pilinotto. Indicação 199 de 2016, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. Solicita o recapeamento de todos os finais de ruas no Jardim dos Ipês, ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 199, subscrito pelos vereadores Heberson, Odair Pilinotto, Claudinei Damalho, Fernando Betti, Rui Nova Onda. Você fala? Tá bom. Ofícios do expediente. Ofício número 129 de 2016. Abaixo assinado dos servidores públicos. Solicita uma Assembleia Geral Extraordinária com base no inciso B do artigo 14 do Estatuto Social. À disposição dos vereadores. Ofício número 130 de 2016. Da Procuradoria da República do Município de São João da Boa Vista. Encaminha resposta ao requerimento número 734 de 2015, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Está presente no plenário o vereador Gerson Araújo. Gostaria também de dizer que está presente a ex-vereadora Suzana, está conosco no auditório. Seja bem-vinda à casa, Suzana. Ofício número 131 de 2016, do Ministério Público de São Paulo, comunica que no dia 20 de maio deste ano não foi celebrado o TAC minutado às folhas 25/31. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 132 de 2016, da Artesp, encaminha resposta ao requerimento número 89 de 2016,
de autoria do vereador Rui Nova Onda, à disposição dos vereadores. Ofício 133 de 2016, da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, comunica que a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista passou a máquina motoniveladora na estrada rural que liga a ponte divisa de São João a Vargem, à disposição dos vereadores. Ofício 134 de 2016, do deputado federal Silvio Torres, informa que foi empenhada a emenda parlamentar para a PAI de São João da Boa Vista, no valor de R$30 mil, à disposição dos vereadores. Ofício número 135 de 2016, da FENALEGES. Convite para participar do encontro para o fortalecimento dos agentes públicos dos legislativos municipais em suas regiões, a realizar-se no dia 8 de junho, na cidade de Aguaí, à disposição dos vereadores. Ofício número 136 de 2016, do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros, à disposição dos vereadores. Ofício 137 de 2016, da Promotoria de Justiça de São João da Boa Vista, comunica que está em trâmite na Promotoria de Justiça, instaurado para apuração de possível omissão do município de São João da Boa Vista no trato de animais abandonados nas ruas da cidade, à disposição dos vereadores. Ofício número 138 de 2016, do vereador Heberson Menezes, solicita a cessão das dependências da Câmara Municipal nos dias 25 de junho e 30 de julho de 2016 para a realização da reunião e convenção do PV, Partido Verde, e PRP, Partido Republicano Progressista, à mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Esgotados os documentos do expediente desta sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada de vereadores inscritos a ocupar a tribuna no pequeno expediente. Vereador João Henrique. Vereador João Henrique, 3 minutos. Senhor presidente, peço a palavra hoje para falar em relação ao trabalho que está sendo feito lá na quadra do Jardim Primavera. O prefeito com a primeira-dama passou lá no mês passado, esse mês agora, no começo do mês, e prometeu arrumar lá, e em nome da população que está passando lá, já terminou o serviço já praticamente, falta pouca coisa para terminar, e o pessoal está elogiando, falando que ficou bem feito o serviço lá da quadra, a pintura, e eu aproveito também para pedir para o prefeito que passe na quadra do Nova República, atrás da área ali da promoção social, da assistência social agora, que a quadra está bem abandonada, nós tínhamos um policial ali aposentado que queria fazer um trabalho voluntário, a quadra não dá condições para isso, não tem banheiro, não tem as coisas, então que o mesmo trabalho que foi feito lá na quadra Primavera, que o pessoal está elogiando, que seja feito na quadra do Nova República, para que possa também ser feito esse trabalho social por esse policial aposentado. Eu não vou falar o nome aqui, porque não falei para ele que eu ia comentar sobre esse trabalho dele, mas ele tem um trabalho legal e ele queria usar essa quadra do Nova República. Então peço que o prefeito também passe lá e dê uma olhada, porque lá na quadra do Primavera foi muito bem visto pela população. Prefeito vereador João Henrique, dando sequência ao pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de novos vereadores que ocuparão a tribuna nessa noite, no pequeno expediente. Gostaria de ressaltar a presença do vereador Zé Eduardo. Está presente no plenário. Algum outro vereador para o pequeno expediente? Mais nenhum vereador, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação de inscritos para o uso da tribuna nesta noite. O primeiro inscrito é o senhor Alencar Aguiar Neto, que falará sobre a denúncia feita pelo vereador João Henrique de Paula Consentino. Alencar, por favor.
Alencar, são 7 minutos, tá? Tá ligado, né? Boa noite a todos, em especial os senhores vereadores, senhor presidente, senhor secretário. Eu gostaria de dizer que é com alegria que eu estaria retornando a essa casa, mas infelizmente é com muita contrariedade que eu faço. Gostaria de vir por outras razões, motivado sempre para construir algo para a nossa comunidade, edificar, se não uma casa, que é a coisa que eu mais luto na minha vida para tentar fazer aí para as pessoas que precisam, mas algo que fique para a nossa sociedade como algo positivo, como algo bom. Infelizmente vem por outra motivação. O senhor secretário já leu aí a pauta, né? Por conta das denúncias que foram feitas pelo vereador excelentíssimo, o senhor vereador João Henrique Consentino. Para quem não conhece, eu preciso me identificar. Alencar Adair Neto, funcionário de carreira da Prefeitura desde 1986, exerço um cargo em comissão de assessor de habitação popular. Na verdade, o cargo se chama Assessor para o Desenvolvimento de Programas Habitacionais Populares. Penso que faço isso com muita responsabilidade. É uma coisa que eu diria que Deus me iluminou desde os primeiros dias que vim trabalhar na Prefeitura. Sempre tive a preocupação de buscar caminhos, buscar soluções, buscar alternativas para que a nossa população tivesse acesso a uma moradia. E essa coisa toda de trabalhar a habitação tem um fundamento básico. Uma vez eu estive com o secretário da Habitação do governo Montoro, Dr. Aldir Blanc, em cima de uma laje, lá na Nova República 2. E o Dr. Aldir me disse: a questão da habitação é de tal importância para o cidadão brasileiro que ele se julga um cidadão pleno, um cidadão de fato, de direito, quando ele tem acesso a uma moradia popular. A uma moradia, né? Infelizmente, não temos condições de fazer casas maiores, melhores, mas esse ato, né, de promover o cidadão que não se julga um cidadão comum, porque não tem onde morar, virou para mim uma missão. E eu tenho tentado fazer isso desde sempre. Começamos lá com Novo Horizonte, a primeira iniciativa de urbanização de uma gleba. Infelizmente era uma gleba uma gleba relativamente barata que a gente podia comprar, e fizemos no Novo Horizonte isso quando o Nelson foi prefeito pela primeira vez. Depois, em quase todos os conjuntos habitacionais, tirando o IP, tirando o Márcio Mourão e Lucas Teixeira. Foi um período que eu não trabalhei na prefeitura com habitação. Os outros conjuntos todos têm um dedinho do trabalho do Alencar e que de alguma forma ajudou as pessoas a terem onde morar. Morar em uma casa própria é a melhor forma de distribuir renda. É melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além de tudo, facilita o trabalho social
E por incrível que pareça, as pessoas não têm conhecimento disso. Mas é de tamanha importância no âmbito social que há estudos que mostram claramente que quando as famílias moram no que é delas, elas se separam menos. Veja o valor que tem isso na vida de uma família. O número de separações dos casais que têm propriedade e que não têm propriedade é quase a metade do número de separações. Procurem saber. Há muitos sociólogos trabalhando nessa questão. Enfim, é o que eu acho que de melhor eu podia fazer como ente público, como agente público, para essa população mais simples, mais carente. Vou falar um número que, para quem não conhece, pode impressionar um pouco. São João tem pouco mais de 30 mil casas, unidades habitacionais, ligações para residências. 26% dessas são unidades habitacionais populares. Eu acho que os senhores não têm noção do que é isso. Mais do que um quarto de São João é casa popular. Ou de alguma forma teve iniciativa com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal. Um quarto da cidade. Um dia eu contei esse fato para o secretário de Habitação do Estado de São Paulo atual, e ele ficou assim, admirado, e me disse que era muito. Mas eu digo que não é. Ainda temos cerca de 5 mil famílias são-joanenses que precisam de ações do governo para terem suas soluções de moradia. Nós temos isso documentado, família por família. Infelizmente. Temos lá no cadastro habitacional 5 mil famílias são-joanenses. Moram em São João há mais de 5 anos, para nós é considerado são-joanense. 5 mil que precisam de moradia. E na busca da solução de moradia, a gente tem um esforço conjunto. A Prefeitura e a Associação dos Sem Casa, que foi citada nessa denúncia do excelentíssimo vereador João Henrique. Com relação a isso, senhor presidente, eu gostaria de pedir para entregar um breve resumo que eu trouxe sobre as ações. É possível distribuir para cada vereador? O seu tempo está esgotado. E eu vou, mas eu vou suspender os trabalhos, tá, por 30 minutos para que o senhor possa terminar. E depois eu também vou abrir para mais 2 pessoas que não estavam inscritas. Nós estamos no parlamento e aqui o pessoal tem o direito a falar. Para a Mirtz, depois para o seu Carlos. Ok? Mas vou continuar gravando a sua fala. Peço desculpa, não percebi que eu estava tão alerta. Suspende os trabalhos por 30 minutos. Estava tentando ser bastante didático. Mas você pode distribuir, por favor? Só para o pessoal acompanhar. Eu pedi a gentileza, principalmente dos senhores vereadores, de lerem comigo esse breve prestação de contas, que é uma tentativa de mostrar a importância da associação e de preservá-la, principalmente preservá-la. Pois bem. É uma breve prestação de contas da Associação dos Sem Casa. O item é, eu digo, a razão de existir. Ela foi criada para ser uma linha auxiliar na busca de soluções de moradia. A Prefeitura tem dificuldade de alavancar programas alternativos
e a associação, por ser uma organização não governamental, pode trabalhar com outras alternativas. Agora eu faço um histórico rapidinho. Primeiro programa, Jardim Casas Moreira 1, com 200 lotes, e Jardim Moreira 2, 26 lotes, onde as famílias pagaram preço irrisório pelo terreno, receberam auxílio da Prefeitura, da antiga SESC, do AGELEC, da SABESP. Esse programa viabilizou a construção de 221 casas a preços baixíssimos. E existem 5 terrenos que ainda não foram construídos. O segundo programa, a construção do Jardim Europa, em 2 etapas. A primeira com 180 unidades, construídas com R$ 23.767 por casa, de 47 pontos, na verdade é 92, a minha secretária bateu errado, 92 metros quadrados, ou seja, construímos a R$ 496 o metro quadrado, um preço impensável comparado com as construções convencionais. A segunda etapa, com 162 unidades construídas nos meus imóveis, foi feita a um custo bem baixo, mas esses dados estão no arquivo e eu não tive tempo para trazer esses números. Eu peço desculpa aos senhores. Nessa fase, precisamos da ajuda da Prefeitura de R$ 400 mil para terminar essas casas. Ou seja, nós gastamos R$ 2.469 por casa, ou R$ 51,53 por metro quadrado. Usando esses recursos, prestamos conta conforme determina a lei e elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. O terceiro programa foi a construção de 196 unidades do Jardim das Azaleias, que foi dividido em 2 etapas. A segunda, de 79 unidades, precisou da ajuda de R$ 100 mil para terminar as casas, ou seja, R$ 1.265 por unidade, ou R$ 27,82 por metro quadrado. O Azaleias foi construído a R$ 872,13 o metro quadrado. Outra vez um preço baixo comparado com as construções convencionais. Os recursos foram usados, suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Em abril de 2014, a Câmara aprovou a cessão de R$ 50 mil para a associação manter suas atividades, principalmente prestar serviços de manutenção nos vários conjuntos habitacionais. Não prestando conta desse recurso ainda, porque, embora tenha passado mais de 2 anos da liberação, ainda não gastamos todo o recurso. Estamos prestando socorro às casas populares construídas. Temos um pouco mais de R$ 2 mil na conta, que serão usados e assim que terminarmos, prestaremos conta como sempre fizemos. Considerando que a Prefeitura rendeu 50 mil e eles não foram totalmente usados em 2 anos, significa em média a associação gastou fazendo manutenção das casas cerca de R$ 2 mil por mês. Convenhamos, uma importância pouco expressiva considerando a quantidade de serviços prestados. O porquê de manter a associação? O governo federal trabalha fundamentalmente com 2 tipos de recursos. Os convencionais, que pressupõem uma construtora que vem de fora, claro, que traz trabalhadores de fora, na sua maioria, constrói, ganha dinheiro licitamente, mas vai embora e leva a grande maioria dos recursos financeiros. O programa Entidades usa recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Social, pressupõe a existência de uma ONG organizada e capaz de edificar com o pessoal local, usando materiais produzidos na cidade, obviamente que sempre que possível. A administração não é remunerada, pois a Prefeitura empresta seus funcionários para poder produzir a melhor casa ao mais baixo custo. Esse é o papel da associação. Há cerca de 2 anos, a Associação do Sem Casa de São João do Boa Vista passou por um processo de avaliação pelo Corpo Técnico da Caixa Econômica Federal e obteve a maior classificação de A a D. Ela ficou com a nota A e habilitada para contratar recursos para a construção de mais 2 conjuntos de 500 casas cada. Lamentavelmente, o governo federal não dispõe de recursos financeiros para promover novos empreendimentos pelo programa Entidade. Mas quando eles existirem, aqueles que continuarem batalhando pela associação poderão lançar novos programas, porque a Associação de Sem Casa de São João do Boa Vista é uma ONG limpa, honesta, e ajudou mais de 800 famílias a terem a sua moradia digna. Temos tudo atividade para esclarecer qualquer dúvida. Peço a todas as pessoas de bem que procurem se informar e defender a associação, pois ela é um instrumento a serviço das pessoas mais simples e deve ter continuidade assegurada, pois é uma conquista do povo sanjoanense. Agradeço a atenção.
eu gostaria de continuar meu depoimento, a minha explanação. Tomei conhecimento das palavras, das denúncias do vereador João Henrique, através de um documento, e depois soube que ele ocupou os microfones dessa casa para dizer que tinha provas robustas dos crimes e das irregularidades. No meu caso específico, e foi citado no caso de loteamentos, o assessor de habitação da cidade, cargo que ocupa em comissão, é também dono de uma construtora que faz loteamentos na cidade. Alencar da Neto é um dos líderes do PMDB. Eu tenho muito orgulho disso. E comanda toda a questão habitacional da cidade, sendo que a prefeitura tem a capacidade de repassar a verba pública, para uma associação que era presidente para a execução de casas populares. Será que não deveria passar? Trata-se da Associação de Sem Casa, que recebe dinheiro para contratar serviços e pessoas sem licitação. Total ignorância do vereador. Uma relação imoral e ilegal. Caramba! Fazer casa para o povo mais simples, da maneira mais barata possível, é ilegal e é imoral do senhor João Henrique. Pasme! Eu fiquei chocado com isso. Ou será que a tentativa é só de me atingir e não de atingir o objetivo da associação? Ele vai ter uma oportunidade única. Eu vou fazer 65 anos em outubro, vou estar me aposentando. Aliás, ele, como bom funcionário público que é, sabe das normas da prefeitura, sabe também que eu poderia estar aposentado há mais de 3 anos. E o Vanderlei me chamaria para ocupar o cargo que eu estou ocupando. Então eu acumularia ganhos salariais. Eu ganharia o que eu ganho hoje, mais a minha aposentadoria. Não o fiz porque não achei justo. Porque achei assim, que não seria legal, para a minha história de vida, eu acumular 2 salários. E uma questão pessoal, não fiz. Vou fazer agora, porque vou deixar de trabalhar. Bom, e aí, depois, a informação de que, ao contrário do que eu imaginava, uma reflexão mais profunda, ele se dissesse, acho que não pensei bem, fiz uma série de afirmações, e acho que devo rever isso. Não. Veio essa tribuna e disse que tem provas robustas e concretas de todas as alegações que fez. Atingiu a mim, atingiu as 800 famílias que eu ajudei a ter moradia através da associação, atingiu o povo mais simples de São João, mas ele vai ter uma oportunidade. Estou me aposentando, alguém precisa dar continuidade desse trabalho. Quem sabe Deus te ilumina para você pegar essa bandeira e carregar. Eu carreguei ela por muito tempo. E eu acho que eu fiz um trabalho. Eu acho que eu fiz um trabalho bom. Ando para a rua, cabeça erguida, e vejo nos olhos desse povo que eu ajudei o reconhecimento. Eu posso falar aos senhores que eu tinha até poucos dias guardado canhotos de cheque de despesas que eu paguei da associação do meu bolso. O Tite sabe disso. O Tite ajudou a gente a montar essa associação. E por muitas vezes, em vários momentos, não havia dinheiro para alugar um som, fazer um trabalho técnico, para começar a desenvolver um programa habitacional, e eu banquei com os meus recursos para que isso fosse possível. Muita gente sabe disso. Quem hoje vem a essa casa dizer que
a essa relação minha com a prefeitura, através da associação. Ela é imoral, não tem o menor conhecimento da minha história de vida. Menor. Continuando, senhor presidente. Eu quero informar que estarei exigindo na justiça a comprovação das denúncias de imoralidade e até ilegalidade que foram dirigidas a mim e à Associação dos Sem Casas. Não havendo a comprovação, farei com que responda pelo crime de calúnia e difamação. Para mim, eu, Alencar, entendo essas denúncias como posicionamento político. Não é uma coisa jogada ao léu. Isso é uma forma de pensar. Eu acho que é a maneira que a pessoa vê as coisas. Então, obviamente que eu estou falando do que aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas que foram atacadas e várias entidades e tudo mais. Eu acho que é um posicionamento político. Essa é a postura do PSD? É a postura do partido do João? Os anunciados candidatos a prefeito e vice, os senhores Eduardo Pirajá e Fernando Najib, concordam com essas denúncias? Concordam com essa postura? Isso é um posicionamento político. O senhor Laerte de Lima Teixeira, líder maior desse partido, concorda com essa postura, com esses ataques? Eu cobro uma posição pública desses senhores. Não aceito o silêncio como resposta. Isso é visto por mim e pela sociedade como uma postura de política, uma forma de pensar. Se esse partido tem um único representante, o senhor João Henrique, e ele faz as denúncias que faz, provavelmente esse é um pensamento do partido. É o pensamento desse candidato a prefeito que está aí, desse moço que está começando de maneira muito tortuosa a sua vida política. Fernando, sempre fui amigo do Fernando, não creio que ele pense dessa forma. Eu acho que o Fernando vai se posicionar contra essa postura. São denúncias que atingem toda uma comunidade, várias pessoas e entidades. Finalmente, quero me dirigir ao senhor Fernando Henrique, João Henrique. Vossa Excelência fez denúncias graves e generalizadas. Acusou o Ministério Público de omisso. Jogou lama sobre várias entidades e pessoas. Agrediu personalidades da nossa comunidade. Vossa Excelência será cobrada a provar cada denúncia e cada ilação. Se verdadeiro, é que os culpados sejam responsabilizados. Eu, inclusive, quero pagar minha conta. Se sou responsável por algum ato imoral ou ilegal, eu quero pagar essa conta. Perante toda a comunidade. Se falsas, se levianas, Vossa Excelência tem que pagar o preço da denúncia caluniosa da injúria. Por último, quero pedir que todos façam uma reflexão. É uma coisa um pouco simbólica para mim, porque era dito pelo meu pai. Não sei se os senhores conhecem, meu pai foi vereador por 2 vezes nessa casa, mas era uma pessoa extremamente simples. Não teve a oportunidade de estudar, mas tinha uma cultura da vida. A cultura da vida é a coisa que a gente tem de melhor. É a forma de aprender apanhando. Meu pai dizia sempre assim: aquele filho que te acusa sem provas, que te aponta o dedo, que faz calúnia, esse cidadão provavelmente faria tudo o que ele imagina que você está fazendo. Pensa bem nisso. Uma pessoa que denuncia alguém sem saber concretamente se isso é uma verdade, que tenta derrubar uma história de vida, e provavelmente meu pai tinha razão. Essa pessoa, se estivesse no meu lugar, faria tudo o que ele imagina que eu faço.
o que as pessoas que ele sujou, que ele jogou lama, faz. Isso é um pensamento que eu levo para a minha vida toda. Por isso eu tomo muito cuidado para apontar o dedo para alguém. Porque quando eu apontar, eu quero ter absoluta certeza do que eu estou falando. Se eu não aponto o dedo, eu não me sirvo desse pensamento que meu pai me trouxe. Isso é uma maneira lógica de pensar. Todo mundo ninguém presta. Todo mundo rouba, todo mundo apronta, todo mundo é sacana. Provavelmente ele seria um grande sacana se estivesse no lugar dessas pessoas que ele tentou ilamear. Tentou. Não vai conseguir. Senhor presidente, eu agradeço muito. Peço desculpas reiteradas pelo meu alongamento, mas o meu desabafo, eu acredito que é o desabafo de muitos, que virão a essa tribuna mostrar a indignação de cada um pela tentativa de derrubar, de jogar pelo chão um trabalho sério, construtivo. E vou, com a sua permissão, com a vossa permissão, me dirigir ao João. Permita-me chamá-lo de João agora, também no âmbito da questão pessoal. Tente fazer algo de bom na tua vida. Tenta construir. Tenta edificar. Não edificar casa, edificar uma coisa boa, para amanhã você poder mostrar para o teu filho. Essa história que você está deixando, teus filhos vão ter muita tristeza de lembrar. Alencar. Obrigado. Alencar. Por gentileza. São suspensos trabalhos. Alencar, eu estou solidário com a associação. Estou solidário com todos os envolvidos que o vereador João Henrique acusou, na minha opinião, indevidamente, num ato até de loucura desse senhor, porque ele envolve muitas entidades, muitas instituições, muitas pessoas que, por bem, que trabalham pela cidade, mal e mal conhece a vida dessas pessoas, para acusar, num tiroteio, num bombardeio, coisas que realmente não vejo aonde ele tem, o que ele tem, porque, com certeza, no meu caso, que ele também me acusou, que o meu irmão vem de formatura na cidade, há quantos anos, Renan? Mais de 12 anos. Vem de formatura. Isso para diversas faculdades. E ele vem falar de mim, que tem benefício no caso da Unify, da IPFI. Ele vem falar da minha família, que ele não conhece, que são todos trabalhadores. Eu tenho filhos que esse cara está tentando manchar. Graças a Deus, o Gerson mandou ele para a comissão de ética, porque isso para mim é decoro parlamentar. Porque ele envolve não só a mim, mas 4 vereadores dessa casa. Eu acredito, Alencar, que ele sentou em seu computador, na sua residência. Claro que ele esqueceu de falar da esposa dele, que também tem cargo de comissão. Ele esqueceu de falar do irmão dele, que também tem cargo de comissão dessa prefeitura. Mas não, é o que você falou, os inimigos políticos na cabeça dele. Aqueles que lutam em benefício da cidade, como uma Santa Casa, que está passando necessidade, como uma associação comercial e empresarial, que luta há muitos anos, estão mais de 2.000 associados, aqui em São João da Boa Vista, em prol da comunidade, aonde ele acusa a maçonaria, membros da maçonaria, aonde ele acusa pessoas, empresários do bem, aonde ele acusa a promotoria de São João da Boa Vista, os promotores que nada fazem, que viram as costas para a população. Eu acredito que ele sentou num ato de insanidade na sua computador e mirabolou toda essa situação. Eu vou pegar os inimigos aqui, claro, que é os inimigos políticos, e vamos colocar os nomes. Mal sabe a história da minha vida para essa pessoa começar a falar da minha família. O meu irmão trabalhador, como eu, desde os 7, 8 anos de idade, vendendo salgadinho na rua, para minha mãe. Até aqui tem pessoas aqui no plenário que me conhecem desde sempre, desde pequeno, e sabe da minha história, e sabe da minha vida. Como você falou, eu também tenho zelo. Essa hora minha mãe está assistindo, porque ela ficou indignada com uma atitude que conhece até a avó dele, na mesma igreja, caminhou juntos. Eu também conheci, ele fez tiro de guerra comigo,
Acredito que ele precisa de um tratamento de fato. Acredito porque um ato desse é absurdo falar. O meu irmão vem de formatura sim, só que quem paga são os alunos. Sempre foi assim, e ele trabalha não só para a FAI, para a Unifeob, para a Alfenas, ele vem para todos. Eu conheço, é um lutador. Uma luta com a vida. Como sempre na nossa vida, é tudo muito difícil. Sim, até o próprio Franco, que está aqui, jornalista, quem pagou, Franco? Foi a Unifai, Franco? Foi ele que pagou. Né? Como muitos outros. Acusações levianas. Claro que todos nós, da minha família, eu e meu irmão, vamos entrar com uma ação criminal contra ele. E também civil. Pode aguardar, porque eu também vou fazer jus da mesma atitude. E espero que esse Conselho, senhor presidente, de ética, funcione. Estaremos à disposição para poder encaminhar, inclusive até mais documentos, para esse senhor. Que hoje, esse tipo de política me enoja para a cidade. Enoja porque não traz benefício nenhum para a cidade. Pelo contrário, atrapalha. E espero mesmo que o senhor Laerte, que eu conheço ele há anos, não esteja envolvido, nem com o Du Pirajá, e nem outros membros como o Fernando Najib, não faça jus, não esconda atrás de certas situações. Claro que o Ministério Público também vai avaliar, e espero que sim. Né? E tome sim a postura. Porque atos insanos como esse, não é possível que ocorra mais dentro da política São João da Boa Vista, em que contribui para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Atitudes como essa realmente têm que ser abolidas de São João da Boa Vista. Políticos como esse que fazem politicagem barata, num ato de insanidade de criar situações fictícias, mirabolantes na cabeça. Porque é isso que eu vejo de você, senhor João. Desculpa, Alencar, o meu desabafo. Eu agradeço o senhor. Está aqui também o reitor da Unifai, que também foi citado nessa situação mirabolante, injusta. Eu até agradeço as suas colocações e eu só acho que não foi uma atitude compulsiva, sem pensar, impensada. Não, eu acho que isso é uma coisa arquitetada. Arquitetada para tentar destruir pessoas de bem. Para tentar destruir o Vanderlei. O Vanderlei hoje tem um grande desgaste na cidade. Por tudo que está acontecendo na economia desse país, ele está pagando uma conta enorme. Porque não há recurso, a dificuldade de manter até a folha de pagamento em dia, mas é um homem honrado, como poucos. E essa denúncia não é vazia, ela não é impensada. Ela tentou atingir, ela tem seu objetivo. Ela tem uma candidatura do lado dele. Isso é uma coisa arquitetada. E que nós precisamos denunciar para a população. E é isso que eu vim fazer. Eu vim falar para ele e vim falar para a sociedade. Que isso não é uma coisa do João. Isso é uma coisa desses que querem tomar conta da prefeitura. Que o façam democraticamente, que usem os seus argumentos de construção, de melhorar a qualidade de vida de São João, mas não vão por esse caminho. Esse menino que está começando a vida, eu soube que ele anunciou a sua candidatura a prefeito, começa muito mal. Começa muito mal, porque principalmente porque o cidadão que manipula esse partido não é uma pessoa de bem. Segundo, porque há um caminho assim, todo tortuoso. Criou uma ONG e ele jurou por Deus que nunca seria candidato a prefeito, que nunca usaria a ONG para isso. Primeiro momento que ele tem chance, ele é candidato. Quando esqueceu que ele disse que não usaria, que não seria. Eu acho ótimo que surjam novos candidatos e que venham novas propostas para tomar conta de São João. Desde que carregados com a melhor, do que há de melhor, o que se pode fazer de melhor na política.
e não através da destruição das entidades, das pessoas de bem que nós temos na nossa comunidade, como foi feito nesse documento. Não tenho ilusão de que isso é um ato isolado do João. Isso é uma coisa arquitetada. Isso tem gente por trás. Isso é uma posição de alguém que quer alcançar um objetivo. Essa é a visão que eu tenho e que muitas das pessoas que tomaram conhecimento disso têm. Eu não tenho procuração aqui, presidente, para falar em nome de Paulo Meirinho. Mas o Paulo Meirinho é atacado como uma pessoa que tem vantagens, que... Gente, eu não sei quantos de vocês conhecem o Paulo Meirinho. Eu diria que as pessoas que pudessem levantar a mão e dizer: Paulo Meirinho me ajudou financeiramente, moralmente, de todas as formas possíveis, esse homem tem um valor extraordinário, extraordinário, não tem tamanho. O que ele faz pela Santa Casa, há anos, não tem o que a Sociedade São Joanense possa fazer para pagar. E o Paulinho não gosta de aparecer, não quer o nome dele em nada. Ele faz porque ele entende que o que ele faz é para aquele que mais precisa. De repente ele é atacado, como se fosse um aproveitador, aquele que gera milhares de empregos, gerou milhares de empregos aqui em São João, que emprestou sua vida para a comunidade são-joanense, de repente está na lama, por conta de um objetivo de alcançar a prefeitura para eles. Desculpa, ou não? Alencar, fui citado pelo vereador Heverson como presidente da Comissão de Ética. Quero colocar aqui que estarei tratando do assunto com extremo rigor, dentro da lei, para que as penalidades tenham ou não tenham, mas que eu vou tratar isso com extremo rigor, eu vou tratar esse assunto. No mais, como vereador, eu gostaria de colocar aqui a minha posição como solidário à sua associação, e sei do trabalho que você faz. 817 famílias que essa associação atendeu, com terrenos no Jardim das Amoreiras, quando eu não era nem vereador, era saindo da adolescência, eu dava bola ali do lado da igrejinha do Primavera, e esse pai de família pagou R$500 naquela época, em cada terreno. Se não me engano, era em torno de tinha terreno de R$300 e R$500. Não sei se você tem esses valores, mas ajudou muita gente a ter sua moradia construída, ainda assim, da sua maneira, com as plantas ainda fornecidas pela prefeitura. E gostaria de colocar aqui também a solidariedade aos demais que foram citados, inclusive ao Paulo Merlin, que nós sabemos da dedicação dele, que para muitas entidades ele fez o que nenhum pai faria para um filho. Então, assim, muitas pessoas foram ajudadas por esse cidadão, e sabendo disso, neste momento, uma vez que esse documento não foi lido na casa, mas sabendo de todas essas entidades que foram citadas, eu me coloco em solidariedade, e na situação de presidente da Comissão de Ética, gostaria que essas sociedades e as pessoas citadas, que eles são parte disso, procurassem essa casa e encaminhassem esses documentos ou a sua manifestação à comissão. Eu estarei à disposição para receber essa documentação e vamos iniciar um trabalho em breve referente a isso. Agradeço a sua parte. Senhor presidente, Vereador Heverson. Já que estamos envolvidos no assunto para debate, eu gostaria que o plenário também escutasse o reitor da Unify, que faz presente também a Unify, aí o EPFI, nessas denúncias pelo João Henrique. Gostaria de aproveitar o assunto para não esfriar e convidá-lo, caso ele queira,
participar aqui e também manifestar sobre isso. Ademir, eu acho que eu aproveitei demais a paciência dos senhores. Eu peço desculpas pelos excessos, pela emoção. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu não vou mais permitir determinadas coisas. Eu não tenho por que fazer isso. Sabe, eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu já fui acusado de tantas coisas. Tanta gente fala do Alencar, como o senhor Alencar. O Alencar é que manda na prefeitura, o Alencar rouba, o Alencar... O que eu tenho por testemunha do que eu sou? Só ele. Obrigado. Alencar, eu agradeço a sua presença nessa casa. O ex-vereador Alencar, que conhece bem a nossa casa. Gostaria de colocar em deliberação o pedido do vereador Heberson. Né? O senhor tem ex-vereador, ex-presidente dessa casa, magnífico reitor da Unify. Tá? Se quiser ocupar a tribuna, nós estamos no grande expediente, tribuna livre, os trabalhos estão suspensos. Vou abrir depois a palavra para a Mirtz, para o Carlos, para o senhor Orlando também. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu esperava, e eu estava planejando até, e não vou abrir mão disso, se os senhores me permitirem, marcar um dia para que eu venha aqui, ou final de junho, ou começo de agosto, para falar. Eu realmente não esperava falar na noite de hoje. Eu vim para assistir a sessão, para acompanhar o pronunciamento do ex-vereador Alencar, e então de modo que eu não estou assim preparado para ocupar a tribuna, para falar sobre isso. Mas eu faço questão de vir aqui e apresentar, ponto por ponto, do que nós fizemos na Unify. Mas eu quero apresentar com números, quero apresentar com provas, quero apresentar com dados, quero apresentar balanços do que e como nós encontramos a Unify, a situação que estava lá da Unify e a situação que nós estamos deixando hoje. Está aqui presente também meu pró-reitor administrativo, e se eu falar alguma coisa errada, tenha liberdade. Mas só para um resumo superficial do quadro, primeiro do que era a Unify e do que é hoje. Quando nós chegamos lá, a Unify vinha de 8 anos consecutivos de prejuízo. É isso? 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. 8 anos a Unify no vermelho. Quando nós assumimos a Unify, juntando folha de pagamento, uma série de outras dívidas, tínhamos em torno de 2 milhões de dívida. 2 milhões. Como isso, e a Unify é pública, tem o portal da transparência, eu acho que eu não tenho nenhum pejo de falar que hoje, 4 anos depois, pagamos todas as dívidas da Unify. A Unify não deve 1 centavo para ninguém. Não temos dívida em banco, não temos dívida com ninguém. E temos hoje em caixa em torno de 18 milhões de reais. Dinheiro que nós estamos reservando para construir um novo prédio e também uma reserva financeira para que possamos passar aí, se tivermos tempos difíceis, Deus queira que não, mas que possamos passar por ele. Mas para os senhores terem uma ideia, de 2 milhões de dívida, passamos a 18 milhões em caixa hoje da Unify. Os números estão lá, no portal da transparência, e todos podem comprovar. E aí pode alguém dizer, mas vocês passaram esses 4 anos economizando dinheiro, juntando, não fizeram nada?
Eu acho que o que foi feito na Unify, muita coisa, não preciso nem aqui repetir. Né? Basta a Faculdade de Medicina, que nós implantamos, faculdades novas de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia de Software e de Farmácia, foram a nossa obra nesses 4 anos. Mas, independente disso, a maior dívida da Unify era uma dívida com relação até às suas próprias dependências, sem absolutamente nenhum conforto aos seus alunos, ou em condições precárias, porque também muita coisa não se fazia, reforma, uma luz que queimava, a piscina, que quando eu cheguei estava desativada, porque tinha um problema ali, uma piscina imensa, gigantesca, nós reativamos essa piscina. Enfim, eu não vou nem começar a enumerar, porque eu vou ocupar muito tempo de vocês. Eu também vou seguir o exemplo do Alencar, vou fazer por escrito, trago como prestação de conta, para que os senhores vejam e veem. Né? A Faculdade de Medicina, com os seus laboratórios todos prontos para os próximos anos, e a gente tem recebido assim, manifestações de apoio a essa Faculdade de Medicina, de uma maneira que muitas vezes também nos deixa muito emocionados. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu recebi a visita do Dr. Sebastião, ginecologista, todo mundo conhece, muita gente aqui nasceu pelas mãos do Dr. Sebastião. E ele foi visitar a nossa faculdade. E ele, na idade dele, me disse que ficou muito emocionado, estava visivelmente emocionado, principalmente quando ele viu aqueles robôs, que aqui na casa recebeu algumas críticas, né, de que não se devia usar robô em faculdade de medicina. A Europa toda faz isso, Estados Unidos. O que é de mais moderno e de melhor, imagina. E o Dr. Sebastião começou praticamente a chorar de emoção. E disse assim, que ele nunca esperou viver para ver na cidade dele uma faculdade de medicina e equipamentos das quais ele tinha ouvido falar, mas que ele nem imaginou que existisse e que poderia ter na cidade dele. Isso, para nós, compensa todas as bobagens que a gente ouviu e teve que ouvir todas as noites em claro, todas as preocupações, todas as angústias que nós passamos, as denúncias que foram muitas, eu quero enumerar depois uma por uma. Os senhores não sabem das denúncias que tiveram. Vocês não sabem quanto custou para os nossos alunos as idas e vindas deste reitor em Brasília para responder denúncias vazias, mentirosas, todas elas. Todas elas. Todas, não se provou uma. Aqui nessa casa fez-se reunião, chegou-se a pedir CPI, né, em ações que foram parar na justiça, e todas as ações a Unify saiu vencedora, mostrou, provou que tinha razão. Será que existe um grande complô? Os nossos juízes são todos corruptos, os nossos promotores, os tribunais, nós estamos falando de 1.000 e 1.500 pessoas, todas concominadas, e só uma pessoa, ou 2 ou 3, ou um partido, a gente não sabe, eu quero estudar bem isso. Será que só esse grupo são os paladinos da verdade, da justiça? Será que estão falando a verdade? Todo mundo não presta? Ninguém presta? Né? Juízes, promotores, tribunais, todos julgaram. Foi dado ampla defesa, todos falaram, nós fomos absolvidos. Também não se trouxe aqui essa notícia, né? Falou-se tanto das denúncias que deveria trazer essa. Se houvesse intenção boa, se tivéssemos pureza de coração, eu respeitaria muito se isso houvesse, porque, olha, temos uma suspeita, fomos lá, investigamos, vimos, olha, não é culpado, são inocentes, desculpa, nós enganamos. Eu acho que aí seria uma demonstração de grandeza. E aí o vereador, como vereador, estaria cumprindo a sua função e mereceria o nosso respeito. Suspeitou, verificou, foi lá, viu, não é assume com a população, porque aquilo é público, é dinheiro do povo que a gente tem que gastar. E é tempo ou energia, se não gastar dinheiro, de ir, de ter que se defender, de ter que falar, de ter que argumentar. Estão gastando dinheiro da população nisso. Né? Fazemos, porque é nossa obrigação de fazê-lo. E porque a nossa consciência está absolutamente tranquila. Então, senhor presidente, eu quero mostrar isso em números. Mas eu gostaria de falar com um pouco mais de tempo, de entender até um pouco mais da situação, saber se realmente trata-se de um grupo. Também me parece que se trata de denúncias, porque parece que tudo foi bem arquitetado, faz-se um grupo, esse grupo vem, faz denúncia, e pega um lá, que resolve
dizer que tudo isso joga os nomes de todas as pessoas, né? E a gente está aqui, eu sou um cara de comunicação, de marketing, eu entendo que nós estamos aqui até ajudando o vereador João. Eu sei por que ele fez isso, eu sou um cara de comunicação. Eu sei que ele, no fundo, amanhã ele sai para as ruas como herói. Olha, eu falei, ele joga o nome de todos nós, do Paulo Berlim, da Unify, da Associação Comercial, nome de vereadores na lama, depois ele sai. É uma maneira de se eleger vereador que a gente respeita. Porém, João, eu também vim aqui para te olhar nos olhos, como o Alencar fez, e dizer o seguinte: eu tenho uma história também de muitos anos a serviço de São João e na FAI. Eu vejo pela tua frieza que realmente é aquilo que nós imaginamos. Você faz parte de um grupo, talvez isso tenha sido arquitetado por esse grupo. Eu acho estranho, porque o grupo, o candidato a vice-prefeito do teu grupo, a esposa dele participou e participa da nossa administração. Chame essa vice-reitora, chame o marido para te falar como é que é a nossa relação na Unify. Como é que nós lidamos com as coisas públicas. Não é da maneira que você imagina ou que você já viu em algum momento da sua história. Nós não fazemos esse tipo de negócio. Se nós fizéssemos, meu caro, nós não teríamos hoje esse avanço na nossa economia, esse conserto na situação econômica da Unify. Agora, o que eu fico triste, eu fui vereador há 25 anos, e desse tempo todo eu fui muito tempo um vereador combativo, de oposição. Tive aqui, com o vereador Alencar, com esse vereador, brigas homéricas, famosas, nos degladiamos muito. Nunca eu atingi a moral do vereador Alencar, e nunca por ele foi atingido a minha moral, porque nós debatíamos ideias. Nós debatíamos posturas, nós debatíamos coisas da cidade, mas nós sabíamos nos respeitar. Nós sabíamos os nossos limites. Nunca nenhum de nós, tanto ele